Seja bem-vindo a mais um episódio da modelação da Ferrari F40. Eu sou Ricardo Jean, projetista mecânico, e eu te deixo o vídeo na sequência. Então, nessa aula, a gente vai modelar essa parte de trás aqui, né, separar o vidro e enriquecer também detalhe nela. Então, vamos tirar aqui, vamos... Ó, aqui, ó, ele está passando todo o vidro. Se a gente olhar por cima, sim, já tá embaixo. Ah, não, na verdade não precisaria porque o corte é passante, como veremos, né? Então, fiz um esboço aqui por cima e vamos fazer um esboço aqui, ó, com o seu respectivo offset da nervura, da mesma forma como fizemos nesse lado daqui. Então, vamos fazer o contorno por fora primeiro e a gente faz o offset para dentro. Então, ó, se a gente ver o invisível, ó, da mesma forma, vertical, ó, por fora aqui, ó. Aqui tá bom. Fixar. Então aqui a gente vai fazer o nosso arco tangente. Ó, mas eu tô olhando aqui, ó, e fazendo ela já um pouco grande, ó. Perfeito, ó. Pegou certinho. Agora a imagem diz lá e esse ângulo, mas a gente tem que também seguir um pouco como a gente modelou. Ó, eu vou pegar só essa inclinação da reta aqui, ó. Fixei para fazê-la più grande. Agora eu clico nela e tiro o fixo. E vamos ver o nosso modelo como está. Ó, aqui ele começa muito vertical para um vidro, né? Então eu farei ele ligeiramente um pouquinho para cima, ó, para dentro, para não pegar tanto daquela curvatura. Agora a gente veio aqui, veio por aqui, falta fazer esse grande arco. O arco, quase a gente pode pegar essa aresta e fazer um offset para dentro. Parece uma boa ideia, um offset para dentro. E aí a gente faz um grande raio para sair aquela zona inclinada, né, a área inclinada, e, e aqui também o nosso raio. Perfeito. Damos OK. Lá está no meio. Aqui a gente faz o OK. Agora vamos descobrir que raio é esse. Então, ele vem até aqui. Lá o arco grande vem até aqui, mais ou menos, a gente consegue imaginar. E no meio o terceiro clique. Sim, mais ou menos, claro, né? É sempre uma aproximação. Então, um raio de 7,7 em cima. Então, vamos deletá-lo. Descobrimos a medida. Eu vou fixar essa e essa para garantir que não se movam e vamos fazer o nosso raio de 7,7. 8, né? Arredondar. Aqui está o raio. E enter novamente para chamar o último instrumento. Ó, 8 é pequeno ainda para aquela posição ali. Vamos colocar 20. 30. 30 nem faz. É grande demais. Então, 25 que é a metade dos dois. Ah, porque ele fica maior do que o... Sim, sim. OK. OK. Temos o nosso contorno. Como a gente fez aquela espessura, a espessura da moldura lateralmente 1 milímetro, vamos fazer aqui também. Então, clique direito nele, ó, selecionar cadê em todo o percurso, offset para dentro de 1 milímetro. OK.
Agora, edição direta, dividir. Então, com o esboço selecionado, chamamos o recurso dividir. Ó, vai afetar este corpo sólido, cortar corpos. Ó, ele não conseguiu separá-los, porque provavelmente aqui, ó, aqui não passou, né? Isso aqui é visual, né? A gente vai fazer uma aresta reta e tá resolvido já. Então vamos sair. Ok. Estamos aqui no nosso esboço. Ah, na verdade, esse ponto ele é... Como ele tá fazendo um arco, de offset, ó, ele foi entrando, né? Mas é um pequeno detalhe. Ó, saindo verticalmente. Aqui também. Agora sim, ó. Temos certeza total que... vamos ocultar aqui. Temos certeza total que ele passa o nosso modelo inteiramente. Então vamos chamar dividir. Ó, este corpo aqui. Cortar corpos. Eu vou escolher a moldura. Dele já separa os dois já diretamente. Ok. Ó, veja que aqui o vidro ele faz uma inclinação, esse vidro interno, mas não tão inclinado assim. Gostei, muito bom. Agora a gente vai fazer um offset para fora com a moldura. Então, mover face. Ó, o 01 já está ali escrito. E vamos selecionar todas as faces dessa parte de cima que a compõem. Ok. Zero um. Agora vamos fazer um raio nela. Aqui é a parte interna. 01. Novamente, né? Aqui é um canto mais vivo, né? Não é 90 graus, é menos. Aí o mesmo raio ele entra mais. Não tem problema. Vamos seguir adiante. Não, que a gente selecionou outro bordo para ele prosseguir aqui. Aqui também se perdeu. A gente pega aqui esse bordo. Ok, interno está feito. Dei um Enter. Outro Enter para rechamar o instrumento. Agora vamos fazer o raio externo. Opa. Ok, o raio está sendo feito bem certinho. E no final também. Perfeito. Enter. E a parte do vidro, ó, isolamos ela. Ó, bem legal, quase reto, né? O vidro com certeza não é capaz de fazer curvas tão drásticas, ainda mais vidros tão amplos e grandes como o de um carro. Legal, ó. Então tem lá, aqui também. E temos também cortes, né? Tem alguns vazados aqui. Então, para a gente refrescar a memória, vamos olhar o nosso acervo de imagens para ver como está essa área. Ó, então aqui está as nossas imagens. Ó, então aqui está as nossas imagens. Veja que ele tem o andamento dele, mas o corte é para dentro. Vamos olhar outra imagem. Ó, aqui novamente. Veja que o corte ele faz escadas, ó. A gente consegue ver 1, 2, 3, 4, 5. 5 aqui, ó, o arco 5. E o sexto degrau parece que é no meio. Pra frente. Ó. 1, 2, 3, 4, 5.
6. Então são 5, cada uma no seu lado, e aqui tem uma central. Tá legal. Sempre na parte de baixo, ó, tem um raio de arredondamento maior. E aqui em cima, menor. Beleza, então, nessa parte aqui, que na verdade eu até falei vidro, mas eu acredito que seja um acrílico, para poder ter tantas curvas assim e aberturas. Provavelmente é um acrílico. E, bem, vamos para a modelação agora. Certo, aqui estamos. Nesse caso, eu prefiro até desenhar por dentro. Ó, temos um plano aqui desenhável. E vamos aproveitá-lo. Então, desenhando aquele plano, desenhando, vamos fazer retângulos. Ó, quase ele é assim, ó, ele dá aquela entrada de corte e some. Então, a gente pode pegar aqui a profundidade. Quando parte o primeiro e quanto é a... Por exemplo, vamos pegar o segundo ponto aqui, coincidente também. Ó, quanto é a profundidade e quanto é a largura do corte. Se a gente olhar de cima, a gente consegue obter mais informações. Embora não é tão... vamos contar aqui com a luz, ó. Provavelmente ele começa aqui e termina aqui. Aquele que é no meio. E os outros 5, ó, ele começa aqui e termina. Começa e termina. Então a gente pode ver que entre um e outro é bem pequeno. Vamos dar um OK. E vamos fazer um esboço por cima só para pegar as medidas. Então, desenhar. Vou fazer aqui um... Como eles são todos iguais, vamos pegar de repente esse primeiro aqui, ó. Ó, tem quase um 6,5 mais ou menos. Então, a parte lateral dele, 6,5. Ó, ele começa tudo igual e termina tudo igual. Vamos desenhar todo já. Então, outra coisa importante é, como agora a gente tem a moldura, ó, da moldura, a largura é 6,5 como a gente viu, né? Então não vamos esquecer esse número. Então, esse início dele aqui, ó, vai para baixo. Ó, e do início da moldura até quando ele começa, ó, é 3,8. Ele começa a 3,8. Então vamos excluir 3,8 e 6,5 são as nossas cotas. Então, ocultar aqui. Então, opa. 3,8 e 6,5 são as nossas cotas. Então, ó, 3,8. Então, da moldura para dentro ele começa com 3,8, ó, aí ele dá aquela quedinha dele. E aqui, ó, ele tem 6,5. Veja que eu vou colocar a cota, ele vai subir e descer com a reta para atingir a cota que eu escolhi. Então, ó, ele já ficou definido. Então, o primeiro já ficou definido, só, diretamente com aquelas cotas ali. Então, aqui a gente pode dizer que é 7, só para ser um pouquinho a mais ali. Porque como ele é um arco... Não, tudo certo. É que como ele é um arco de cima um pouquinho,
Quem sabe é necessário sair um pouquinho mais para garantir que o passante funcione. Ok. Primeiro foi feito. Vamos fazer o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Então, até vamos voltar lá na parte superior para pegar uma outra cota. A cota que a gente vai pegar é essa aqui, ó. Se ele dura 6,5, quanto que tem até começar a próxima queda? Tem 1 milímetro ali, 2. Então vamos olhar por cima. Ó, fazer um novo esboço aqui. Ó, aqui eu consigo ver bem certinho onde ele acaba, ó. Ele acaba aqui, ó. Então, quando ele acaba até começar, 1,1, mais ou menos 1 milímetro a gente pode usar de folga entre os vãos. Então, dar um OK. Vamos ocultar tudo para ficar mais claro a visualização. Aqui, OK. Então, vamos selecionar todas as larguras aqui. São todas iguais, de 6,5. Entre os vãos a gente tem 1 milímetro. 1 milímetro. Aqui. Aqui também. Ah, pera aí, aqui tem um segredo. Ó, ele terminou nesse ponto aqui. Então, precisamos criar os pontos de cada um também. Ali, aqui e aqui por último. Então, esse aqui com a aresta de baixo. Na verdade, se ele sai aqui, a distância que a gente quer é 1 milímetro do ponto, que é onde ele sai, até o início do próximo. Essa é a medida, 1 milímetro. Certo? Então vamos colocar o ponto em todos eles. Coincidente. Vou colocar aqui para dentro. Esse também. Mais para dentro aqui também. E ponto e linha também. Ok, temos os pontos. Agora, deletar essa cota aqui. Cota novamente. Então, do ponto até o início da próxima é 1 milímetro. Ok. Agora veja que aqui, ó, que profundidade vai ter esse aqui, ó. A gente quer 6,5 de aresta, ó. Então, onde ele acaba, onde ele começa, são 6,5. Ó, ele definiu já a profundidade ali. Então, da onde começa aonde termina, são 6,5. Ok. Veja que todas as linhas verticais já estão posicionadas, estão pretas. Então, do ponto até aqui, 1 milímetro. E daqui até onde ele acaba, 6,5. A gente vai fazer uma coisa um pouquíssimo repetitivo. Ponto até a linha é 1 milímetro de espaçamento.
Veja que a gente criou uma lógica e está repetindo ela. Então, aqui, ó, do ponto até o início são 6,5. Aí ele vai subir com a aresta e o ponto vai vir aqui para cima. Ok. Do ponto até lá, 1 milímetro. Então, qual a profundidade que ele vai ficar aqui? Bem, do ponto que onde sai até o início, última cota, 6,5. Ele vai ajustar a altura, ó, saindo certinho. Então aqui a gente tem 1 milímetro de folga entre um vão e outro. Uma curiosidade é, será que todas as cotas, esse passo, né, a cada tantos milímetros, a gente está fazendo algo? Será que o final bateu certinho? Qual que é a cota? Daqui da moldura nossa até o último vão. Vamos dar uma... Ó, hoje, se a gente fazer aqui, ó, até o ponto que é o último vão, 8,3. Vamos dar um OK e vamos medir da moldura até a foto. Então, 8,3. Se a gente ver por cima, OK. Esboço, esse esboço superior, fazer uma linha. Então, no final da moldura, até aqui, ó. E o rasgo vem até aqui, ó, mais ou menos. 8,3. Esse 8,3 que fez o gap aqui com o ponto do outro esboço, ó. Tá bem próximo da realidade, 8 milímetros. São décimos. Então deu pra ver que o passo a passo aqui ele deu bom. Se a gente tivesse um passo até estranho, aqui ia ficar muito para frente ou muito para trás, né? Então a gente teria que pensar no outro passo mais adequado para trazer o equilíbrio. Ok. Então a gente já fez os perfis de forma correta, agora vamos usar para cortar. Então, aqui está o nosso recurso. Vamos usar para cortar. Vamos cortar só com esses 5 primeiros, porque eles começam e terminam juntos. 2, 3, 4, 5. Na verdade tem um... Ele sente a geometria e entende que pode ser uma opção, ou fazer aquela pontinha, ou fazer superior. Então a gente fez completo, em cima e embaixo. Ou limpar. E a gente clica no bordo. Como o bordo é uma figura fechada, ó, ele está pegando as figuras fechadas. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. E a sexta só tem a central. Então as 5 são juntas. Se a gente... Não sei se eu consigo aqui. Ok. Tá de lado. Vamos colocar na mesma posição. Para baixo. Ok. Agora sim. Então, vamos visualizar a imagem e vamos fazer um offset. Ó, ele começa aqui. Quanto é aqui? Vamos descobrir. Vamos chutar com 3, lado oposto, ó, na medida. Então, esse corte ele inicia com 3 e ele vai até direção 1 com qual distância? 5 milímetros? Talvez 20. Ó, um pouco menos. 18, 19, 19,5. Ó, perfeito. Então o corte começa lá e acaba aqui. Espelhando, aí ele vai fazer também corretamente no outro lado. Agora a gente traz a visão novamente. E tudo isso vai afetar aqui, ó, a parte de acrílico. Damos um OK.
Muito interessante que a gente fez um corte reto e veja que ele foi perdendo espaço, ó. Não me lembro de ter visto esse detalhe nas fotos, ó. Parece que é tudo bem quadradinho, ó. Ele começa quadrado e termina quadrado. No nosso caso, a gente começou quadrado e, e não satisfez aqui. Porque justamente essa geometria tem um andamento, ela tem uma curvatura. Então, um corte reto foi reto e aqui é a consequência. Então, nesse caso a gente vai pegar, ao invés de fazer um corte reto lateralmente, a gente vai fazer um corte com o vetor um pouco para baixo, para ele penetrar mais na geometria, a fim de que esta aresta aqui, ó, ela seja junto com essa outra aqui, para que ela seja contínua para fazer o retangulinho. Ok, então a gente volta aqui. Um recurso antes de ser criado o corte. Vamos criar o nosso vetor aqui, ó. De repente com esse plano mesmo. Ok. Vamos ocultar tudo. Bem, não importa de onde ele começa, digamos. Tá ali, o vetor está ali. Vamos colocar a cota, ponto, que ele abre essas flechinhas. Errei o clique, ponto. Ok. Então, 5 graus. Eu vi que é uma inclinação bem... É um abaulado bem pequeno. 5 graus é a nossa primeira tentativa. Então, criei tirar aqui. A gente criou o vetor antes do corte. Agora a gente vai para o corte. Vamos editar o recurso. Então, todas as seleções e informações estão aqui. A única coisa que a gente vai acrescentar ou uma única informação. Aí lá ele já se atualizou. Vamos dar um OK. Ocultar tudo para ver o resultado. Ó. Bem, quando o corte era reto, o início é bom. Mas como ele cai, ele acabou gerando um efeito colateral aqui, em todos eles. E lá, por aqui começa a zero. Aqui. Ó, por aqui começa a zero e lá tem que ser a zero também, não pode penetrar aquilo lá. Ó. Enquanto tiver uma aresta aqui, significa que a gente está com um ângulo muito, muito grande. Então simplesmente dá 2 cliques aqui, para que ele evidencie o elemento. 2 cliques na cota, de 5 vamos passar para 4. E reconstruir. Ó, melhorou, mas ele ainda tem as arestas lá. 2 cliques aqui, 2 cliques na cota. De 4 graus vamos passar para 3. Então, reconstruir. Ó, ele vai dar aquela levantadinha. Veja que essa aresta aqui está bem adequada. Ó, tá paralelo. A única coisa que gerou esse pequeno bordo aqui e lá. Gostaria que não existisse. Vamos dar um modificar recurso para quem sabe a gente possa visualizá-lo na preview.
Então, pelo que eu vejo, o offset ele vai reto para frente e depois começa a contar o vetor. Bem, vamos deixar como está. Acredito que não será um problema depois a gente cria os raios. Assim, ficou muito. A parte estética é respeitada. A gente tá conseguindo trazer a parte. A essência da geometria ali dos degrauzinhos. Não esquecendo que temos 6, né? Fizemos 5. Agora a gente vai chamar ele. Na verdade, a gente vai fazer visível. Vou selecionar ele, corte. Então, contornos selecionados. Aqui, ó, só um. Então agora a gente vai normal A. Ó, de cima. E vamos usar a nossa imagem como referência. Ele começa do meio, porque, claro, é espelhado. Vamos ocultar a nossa geometria. Então ele vai até aqui, ó. Quem sabe seja 16, 15, 12. 12 é muito bom. Então agora bem, eu não vou escolher o vetor e vamos ver que resultado a gente vai obter. Então, este corpo aqui, ok. Veja, ó, sem vetor ele segue uma direção e os outros seguem outra. Vou colocar junto o vetor que provavelmente, embora aqui ficou paralelo ó, no meio. Mas vamos colocar usar o mesmo vetor para que ele siga o mesmo sentido. Para ser ainda mais coerente. Então, selecionado lá, o vetor está aqui. E colocamos um OK diretamente. Ocultar a geometria. Ocultar tudo, na verdade. Ó, agora aquele bordo embaixo dos dois ficou bem adequado. Perfeito. Agora vamos criar os raios nessa geometria recém-criada. Vamos salvar o nosso documento. A gente pode até isolar aqui para trabalhar mais específico nele. Raios. Então, esse do fundo era maior, como a gente viu, 0,5, sabe, 1 milímetro. Gostei de 1 milímetro. Ele cria essa escapada boa aqui, ó. Então, 1 milímetro em todos os fundos. Ó, aí espelhado para o outro lado não precisa. Ok, ó. Quase que a gente faz um pouco menos, 0,8. Tudo bem. Enter. No modelo, na Ferrari real, tem um corte em cada um desses, ó. São saídas de ar. No nosso caso, a gente vai fazer um raio externo. Ó, 0,2. Sabe, 0,3. Ok, ó. 0,3 nos fundos.
E agora o raio final. Vamos fazer mais algumas seleções para ver se ele pega a tangente. Ou realmente não consegue fazer o raio ali. Eu quero o raio mínimo possível, porque uma zona de passagem de ar, né? A gente não quer. Ok. Não foi possível fazer. Vou pegar só aquele bordo lá, ó. Ó, ok. Ele termina aqui praticamente a zero dos dois lados. Então esse. Veja só. Como ele é abaulado, eu fiz uma direção. Aí ele penetra na peça e sai. Porque esse de baixo é uma linha reta. O de cima ele é um arco, ele é abaulado. Agora tá explicado. Nesse caso, a gente pode até de repente testar esse instrumento aqui, ó. Excluir face. Exclua ela e vamos ver se será possível. Dar um ok? Não. Vamos pensar, porque o certo seria fazer algo abaulado que acompanhasse a geometria. Mas nós desejamos fazer uma coisa mais simples, né? Eu acho que a gente pode fazer assim, ó. No nosso perfil, a gente pode fazer com que aquele 0,5 a mais, ó. Daqui, ele avançou 0,5. Tá aqui o 0,5 a mais. Mas ele pode avançar ainda mais. E é o que a gente vai fazer agora. Então, salvar. Ó, voltamos para o nosso esboço, então. Eu tenho mais 0,5 aqui, ó. Então vamos fazer 7,4 a largura de todos eles. Assim a gente não fez ultrapassar aqui, ó. Tem o 0,1 ainda de folga. Vamos ver que resultado a gente vai obter. Ok. Ó, ele avançou um pouco mais, mas ainda tem aquela borda lá. Bem, nesse caso, eu acabei saindo de isolar ali. Vamos retornar no nosso esboço. Ok. E se a gente olhar só um único quadrado, ó, se ele fosse tão grande quanto, ó, o fato de ser tão grande não geraria nenhuma consequência, porque é um passante. Vamos fazer, quem sabe, 8. E todos eles vão se transformar em 8. Ó. Então cada um vai além do próximo instrumento. Vamos ver, dar um OK. Vamos ver, continuar, ignorar erro. Ok. Como esse último foi usado de forma separada, ó, não tem mais aquela aresta boba lá. Muito bom.
Agora, vamos voltar aqui. Ah, o erro foi o raio, na verdade. Ele fez em todos, ó. Ó, ele foi passante. Ah, perfeito. Então a gente está com um resultado muito adequado, muito bom. Veja que o início e o final, ó, estão bem equilibrados. Se a gente aprofundar o vetor, o ângulo, ó, esse aqui vai lá para frente. Se a gente diminuir o ângulo, esse aqui vai para trás. Quase, quase a gente podia ir um pouquinho para trás só para que esse lado fique igual aquele lá. Ó, aqui está o vetor. 3. Vamos colocar de 3, vamos colocar 2,5. Só para equilibrar um pouco mais ali. Então, atualizar. Vamos olhar aqui, ó. É quase, quase. A gente, ó, de 3 passou para 2,5. Então vamos colocar um intermediário, tipo 2,7, por exemplo. Ok. Vamos colocar a visão aqui, ó, e reconstruir. Beleza, ó. Mais próximo. Muito bom. Vamos uma para baixo aqui também para o recurso independente. Agora aqui, a gente pode até brincar de fazer um espelhamento só para esse corpo aqui, ó, para ver como que vai ficar esse espelhamento, ok? Ó, então ficou as duas colunas e aqui no meio. As duas colunas eu diria que está tudo bem, muito boas, mas aqui tá estranho essa. Ah, é verdade, porque lembra que cada um tem um ângulo diferente? Olha, ele deu uma quebradinha aqui, ó. Ou a gente deixa sem ângulo que ele faça um corte reto, ou a gente soma os dois lados e faz um raio bem grande nesse meio para ele compensar, tirar esse canto vivo, digamos. Então aqui, ó, 30, 300, ó, só para dar uma homogeneidade. O que eu acho que é até bom, porque assim ele acaba até fazendo meio que um arco. É verdade. Ele acaba fazendo um arco para acompanhar o andamento lá. Perfeito, é uma boa solução. Aí no nosso recurso de espelhar, nós não vamos espelhar este corpo aqui, porque ele já está pronto, digamos. Então a única coisa que eu vou aqui, quem sabe diminuir um pouco, ó. Vamos colocar que ele atinja lá e não deixa nenhuma aresta reta aqui. Então, mais uma, mais duas, ok. Vamos dar um ok. E foi criado também, ó, o sexto elemento. Agora sim, muito bom. A única coisa que eu faria agora é os raios. Então, aqui ó, raio. Vamos fazer o raio antes do espelhar. Ok, continuar erro. Ok. E esse aqui, o que faz? Os raios embaixo. Então, antes do espelhar também. Fechar. Esse raio aqui é aquele grandão. Então, aqui a gente volta. Perfeito. Como a gente está antes do espelhamento e mexer aqui nessa de baixo, a gente vai fazer o raios completo em todas as 5
E essa aqui a gente não vai fazer nenhum raio. Então, vamos clicar aqui. Então, aqui, ó. Raio somente nos outros 5. Aqui, reverter para que volte antes do raio de fundo. E aqui sim. Ó, está faltando 8 arestas, porque os nossos movimentos as fizeram falhar. Então, 0,8 no fundo. Então, aqui a gente tira. E vamos acrescentar somente nas 5 que são... começam e terminam já de forma independente. Aquela número 6, ela depende do espelhamento. Então, aqui também. Aqui também. Ok. Ó, muito bom. Aí vem aquele 0,3 de fundo, que ele faz a... pega a tangência, ó. Executou em todos eles. E por último, agora sim ele pega a moldura completa. Opa. Aqui, ó, somente aqui, ó. Mas bem pequeno. 0,2. Muito bom. 0,2 aqui também. Eles se encostam? Não, nem se encostam. Ok. Perfeito, ó. Degraus desenhados. Agora a gente faz o espelhamento final aqui. E o raio também. E esse aqui, ó. Ah, ok, é o raio de fundo, perfeito. Veja, não preciso criar um perfil com arco. Não, um raio resolveu aqui, ó. E até ficou bem interessante. Então, às vezes, você consegue encontrar soluções bem diferentes do convencional. Ó, era 0,8 que tinha colocado. Diferentes do convencional. E que poupa trabalho, né? Criar um loft especial ou um perfil e caminho para retratar melhor essa posição seria muito mais trabalhoso, teria que controlar muito mais detalhes. Assim, não, simplesmente houve um caminho mais curto com um resultado muito bom. Então agora, este aqui, ó, 0,3. E por último, o 0,2. Ok. Só para arredondar. Então, esse corpo aqui, ó, já está finalizado. Lembrando que aquele nosso espelhar que a gente tinha desativado lá no meio, vamos até eliminá-lo, porque ele copia só partes e elementos. A gente está criando tantos corpos diferentes que ele já não é mais atualizado. Então, vou clicar nele e deletar. Sempre que a gente quiser espelhar, basta selecionar tudo o que a gente deseja e o plano central. Realmente muito prático e rápido. Então, a gente fez a moldura e todo esse enriquecimento aqui, ó, de detalhes até a finalização. Gostou do vídeo? Caso você deseje aprender também a modelar no SolidWorks, clique no link da descrição e veja os cursos oferecidos. E eu te vejo no próximo vídeo.